tem apoio bíblico a Trindade dos católicos copiada pelos protestantes. De acordo com a exposição da doutrina católica Edições Paulinas, São Paulo, 1959, por Ciro Nunes Ferreira, primeira edição, página 51. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só. E nesta trindade nada é primeiro ou posterior, nada maior ou menor. Mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais. Grifo acrescentado. Vejamos se esta doutrina tem apoio bíblico. Jesus, a segunda suposta pessoa da Trindade, disse: "O Pai é maior do que eu." João capítulo 14 versículo 28. Se as três pessoas da Trindade são iguais, então, por que Jesus disse que o Pai é maior do que ele? Jesus mentiu contra a doutrina da Trindade. Pronto. O próprio Jesus desmontou a Trindade. Quer montar a Trindade novamente? Jesus, a segunda suposta pessoa da Trindade, disse: "Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, senão o Pai." Marcos capítulo 13 versículo 32. Se as três pessoas da Trindade são iguais, então, por que Jesus disse que o Filho não sabe de coisas que só o Pai sabe? Jesus mentiu. Ou Jesus esqueceu? Deus pode esquecer alguma coisa? Deus pode mentir? Já imaginou se Deus esquecer por apenas 5 minutos de liberar oxigênio para nós respirarmos? Pronto, o próprio Jesus desmontou a doutrina da Trindade. Quer montar a doutrina da Trindade novamente? Porque Jesus não disse que o Espírito Santo sabe, ou não sabe, o dia e a hora do fim. Marcos capítulo 13 versículo 32. Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e é coigual às outras duas pessoas, porque Jesus não mencionou que o Espírito Santo sabe ou não sabe? Jesus esqueceu de mencionar a suposta terceira pessoa da Trindade. Marcos capítulo 13 versículo 32, pronto, o próprio Jesus desmontou a doutrina da Trindade novamente. Quer montar a doutrina da Trindade de novo? Porque em João capítulo 1, versículos 1 e 2, só é mencionado duas pessoas, o Verbo e Deus. Porque não foi mencionado a terceira suposta pessoa da Trindade, o Espírito Santo? O apóstolo João esqueceu? Mas, segundo a Bíblia, a função do Espírito Santo não é para fazer os cristãos se lembrarem das verdades bíblicas. Então, por que João capítulo 1, versículo 1 e 2, não menciona a terceira suposta pessoa da Trindade? É honesto eu afirmar a doutrina da Trindade citando João capítulo 1, versículos 1 e 2, que menciona só duas pessoas? Pois o versículo 2 diz que o Verbo estava com Deus. Assim sendo, o texto bíblico menciona dois deuses apenas, e não menciona o terceiro Deus que supostamente seria o Espírito Santo. O Verbo que é Jesus, e Deus, que é Iod Rei Vav Rei. Desta feita, o texto menciona apenas dois sujeitos. O Verbo que é Jesus e é Deus também. Sim, o Deus poderoso é o Gibor de Isaías 9. 6, mas não o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, que é Iod Rei Vav Rei, que é o Deus que estava com o Verbo. Pronto, o próprio apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, desmontou a doutrina da Trindade novamente. Quer montar a doutrina da Trindade de novo? Talvez você diga:
Jesus disse que o Pai era maior e que não sabia o dia e a hora do fim porque Jesus estava na terra como homem e não havia sido glorificado ainda. Mas hoje, que Jesus está no céu, Jesus é igual ao Pai e sabe tudo. Então, leiamos 1 aos Coríntios capítulo 11 versículo 3. Jesus estava no céu. Ou estava na terra quando 1 aos Coríntios capítulo 11 versículo 3 foi escrito. Jesus estava no céu. Então, porque mesmo no céu, o apóstolo Paulo disse que o cabeça de Cristo é Deus. Se Jesus é Deus e tem um cabeça que é Deus, então são dois deuses. Mas a doutrina da Trindade afirma que há um só Deus em três pessoas. E agora? Se há um só Deus em três pessoas, e Jesus é Deus lá no céu, então quem é este outro Deus que é o cabeça de Jesus? Pronto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, desmontou a Trindade novamente. Pois este Deus que é o cabeça de Jesus é Yod-Heh-Vav-Heh, o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, que é o Deus dos deuses conforme Deuteronômio capítulo 10 versículo 17. Quer montar a doutrina da Trindade novamente? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Jesus disse que Deus deu revelação para ele. Se no céu Jesus já é Deus, então quem foi o outro Deus que a Bíblia diz que deu revelação para Jesus? Se no céu Jesus já é Deus, então quem foi o outro Deus que a Bíblia diz que deu revelação para Jesus? Se no céu Jesus já é Deus, então quem foi o outro Deus que a Bíblia diz que deu revelação para Jesus? Então são dois deuses. Mas, a doutrina da Trindade afirma que há apenas um só Deus em três pessoas. Se Jesus é a suposta segunda pessoa da Trindade e é Deus, então quem foi o outro Deus que deu revelação para Jesus? Se eu digo que uma revelação foi dada a mim, significa que eu sempre tive esta revelação? Não. Portanto, há coisas no céu que nem Jesus sabia, mesmo Jesus já estando no céu, e foi o Pai de Jesus, o Deus El Shaddai que lhe revelou. Então quem é este Deus que sabe mais do que o próprio Jesus? É Yod, Rei, Vav, Rei, o Deus de Jesus. O Deus que é Deus dos deuses. Pense nisso. Quer montar a doutrina da Trindade novamente? Agora, leiamos Apocalipse capítulo 22 versículo 1, que se trata da salvação. Porque, Apocalipse capítulo 22 versículo 1, diz que o rio da água da vida procede só do trono de Deus e do Cordeiro. Porque não menciona o trono da suposta terceira pessoa que é o Espírito Santo. O trono de Deus se refere ao Deus Yod-Heh-Vav-Heh e o Cordeiro se refere a Jesus Cristo, portanto, duas pessoas. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, esqueceu novamente de mencionar a suposta terceira pessoa da Trindade. Pronto, a doutrina da Trindade foi desmontada novamente. Há textos espúrios e textos mal traduzidos nas traduções da Bíblia Almeida Revista e Corrigida e nas traduções das Bíblias católicas em geral, e que se comparados com os melhores manuscritos originais da Bíblia, verão que não conferem com os originais. E estas traduções da Bíblia com textos espúrios confundem a cabeça dos incautos. Citando só um exemplo. 1 João capítulo 5 versículo 7, que foi um texto acrescentado pela Igreja Católica na Bíblia tradução Rei James e copiada na maioria das Bíblias Almeida e católicas. Acredito que estas passagens são suficientes para provar que a doutrina da Trindade criada pelos católicos e copiada pelos protestantes não tem base bíblica. Yod-Heh-Vav-Heh é o maior Deus de todos. Yod-Heh-Vav-Heh é o Deus dos deuses. Veja Deuteronômio capítulo 10 versículo 17. Diz sobre Yod-Heh-Vav-Heh que ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se segundo a doutrina da Trindade, a palavra Deus é a união de três pessoas, porque Romanos capítulo 15 versículo 6 diz que o Pai é Deus de Jesus? Se as três pessoas são iguais e necessárias para formar um só Deus, então por que dizer que Deus é Pai de Jesus? Se fosse só Pai de Jesus, tudo bem, mas é Deus e Pai de Jesus. Veja bem, é Deus e Pai de Jesus. E agora? Se é necessário as três pessoas para formarem um só Deus, dizer que o Pai é Deus de Jesus, prova claramente que Jesus tem um Deus que ele adora, e este Deus que Jesus adora, é Yod-Heh-Vav-Heh. Veja João capítulo 4 versículo 23 e 24. Veja 2 aos Coríntios capítulo 11 versículo 13 e Efésios capítulo 1, versículo 3, onde repete novamente: o Deus e Pai de Jesus. Quem é este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É Yod-Heh-Vav-Heh ou pronunciado como Yahweh, Jeová, Yahvé, Javé. Yahweh é a pronúncia mais correta, segundo o erudito Rotterdam. O Deus e Pai de Jesus Cristo é Yahweh. Pense nisso.